Como será o reino do Senhor na terra? Comentário de Mário Persona do capítulo 35 de Isaías. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas, e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá, e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Capítulo 35, ele faz um contraste com o 34, que nos fala de Edom, que é o destino dos incrédulos, é o destino dos que rejeitam. E o 35, ele começa com uma palavra significativa, porque ele começa com a palavra deserto, e faz pensar em João Batista, porque quando João Batista veio anunciar a chegada do Messias e Rei, ele veio fazer isso no deserto. Ele veio pregar no deserto. Ele era a voz do que clama no deserto. E o deserto era a condição em que Israel estava quando o seu Messias chegou aqui. E quando João Batista anuncia, então, o reino e a chegada do Rei, obviamente João Batista, o testemunho de João é rejeitado, o testemunho do próprio Messias é rejeitado, mas ainda assim o Senhor dá a eles uma amostra do que seria o reino. Quando ele multiplica os pães e os peixes, quando ele causa pesca abundante, quando ele cura coxos, cegos, aqui no versículo 3, confortai as mãos fracas, fortalecei os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques e em mananciais, a terra sedenta em mananciais de águas. O Senhor fez isso quando ele esteve aqui. Ele deu uma amostra do que seria o reino, desde que Israel aceitasse o seu rei, o que eles obviamente não fizeram. Até quando ele começa o seu ministério lendo aquela passagem de Isaías, eu creio que era, na sinagoga, ele lê até uma certa parte, que era a parte de bênção. Ele não lê o final da profecia, que falava de juízo. Porque ele estava aqui para a bênção do povo de Israel. Mas o povo iria rejeitá-lo, então ele voltaria com juízo, que é o que ele faz aqui, nos capítulos anteriores que nós vimos, né? E vai então se cumprir aqui aquilo que João Batista havia previsto, ou havia anunciado, o reino. Quando João aparece, existe uma dúvida até se João seria realmente o Elias que havia de vir. Porque quando perguntam para João, os fariseus perguntam para João se ele era o Elias, ele fala não sou. Mas o Senhor fala que ele era o Elias que havia de vir. E em Mateus capítulo 11,
versículo 7. Partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente são nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que dentre entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Na realidade, João Batista era sim o Elias que havia de vir, mas apenas para aqueles que davam crédito. Para os que não davam crédito, isto é, para os fariseus, ele não era o Elias que havia de vir. É interessante essa colocação do Evangelho, porque no momento João fala que não é o Elias, e depois o Senhor fala que é o Elias. Mas por quê? Para os que dariam crédito. E aqui também, quando o Senhor volta para esse deserto, ele vem agora literalmente transformar esse deserto. E transformar em alegria, em gozo, e trazendo juízo para os inimigos de Deus, os inimigos de Israel, e trazendo gozo e alegria e abundância, fartura e prosperidade para aqueles que esperaram o Senhor, para aqueles que aguardaram Ele e o aceitaram como o Messias e Rei de Israel. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.